Bom dia. Eu me chamo Ana Beatriz Sampaio e hoje falaremos de um assunto que é muito polêmico, que deixa muita dúvida ainda. Ele mesmo, contrato de gaveta, que apesar de parecer um nome tão fácil, ainda tem muita coisa a ser discutida, não é mesmo? Sim, realmente muita gente ainda tem um receio sobre se realmente deve ou não fazer esse tipo de contrato, mas hoje nós vamos explicar direitinho para vocês para que não reste nenhuma dúvida. Inclusive, a diferença entre ele, um contrato de compra e venda e, mais detalhadamente, como o Bia vai explicar aqui pra gente, o que é um contrato de gaveta. O contrato de gaveta ele não é difícil de se entender, justamente porque se trata de um contrato particular feito informalmente entre as partes, a qual somente eles têm conhecimento do contrato, a qual o terceiro ele não tem essa ciência, no caso o banco, outros órgãos públicos. Justamente por isso, muita gente fica com receio, porque não tem uma matrícula do imóvel, no caso passando para o indivíduo que teoricamente estaria comprando, porque para a sociedade, no caso por órgão público, não existe essa pessoa. O vendedor do contrato de gaveta ainda continua sendo o comprador legítimo diante da sociedade. Então as pessoas ficam naquele negócio, será que de fato é legítimo? Será que futuramente eu posso perder esse imóvel? E isso que difere de compra e venda, porque de compra e venda ele é registrado no cartório, então é muito mais difícil dar algum problema futuramente, porque tem essa ciência por parte do órgão público de que o indivíduo está comprando determinado terreno ou determinado imóvel, entendeu, amiga? Isso, existe, né, essa misticidade atrás do contrato de gaveta, como o Bia disse, justamente porque a gente tende a crer que tendo um órgão público por trás de um contrato ou por trás de uma ação, ou qualquer que seja essa, tem uma segurança maior. Mas muitas vezes não é isso que acontece. E no programa de hoje, para vocês entenderem ainda melhor essa questão, nós trouxemos Pedro e Rayane, que por conta do Covid não vão estar aqui conosco, mas iremos passar a palavra para eles, que estão passando por essa situação e resolveram vir aqui no programa para se consultar com o nosso advogado. Isso mesmo. Foi passado a gente um breve resumo do que a gente vai se tratar, que Rayane e Pedro são recém-casados e por conta da festa, né, porque sabemos que é um gasto muito grande, acabaram não tendo mais verba para comprar casa. E devido a várias situações, o banco não forneceu esse empréstimo. E foi sugerido a eles esse tal contrato de gaveta, porque eles desejam tanto sonhar da casa própria que todos querem, e eles não pretendem morar de aluguel, porque para eles não é vantajoso. A gente até tem um programa que a gente fala sobre esse acordo de comprar e venda, a gente pode até passar no final o link, mas não é o assunto de hoje. O assunto é que esse contrato de gaveta foi passado para eles por um amigo em comum, só que eles ainda ficaram com receio. Então vieram tirar a dúvida com a gente, né? Porque a gente tem esse papel para a sociedade, tirar essa burocracia que às vezes é implantada na mente da sociedade, que direito é difícil. Direito não é difícil. É só tem que ser passado de uma maneira que todos entendam, não é isso? Ficamos agora com Rayane e Pedro. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Rayane. Eu e Pedro, a gente casou recentemente e por conta da festa, de tudo, do casamento, tivemos muitos gastos e almejamos comprar nossa casa própria, porém, estamos sem verba para isso. Bom dia, verdade. Tentamos um empréstimo com o banco, porém não foi nos fornecido e por isso procuramos o contrato de gaveta para ter nossa própria casa. Exatamente, foi sugerido por um amigo nosso em comum, o contrato de gavetas. A única informação que temos sobre isso é que é algo informal e que não tem interferência bancária e, de qualquer forma, a gente não quer alugar, a gente não quer casa emprestada nem nada disso, porque o nosso sonho sempre foi ter nossa casa própria desde que a gente decidiu se casar. Porém, as contas, infelizmente, estão muito apertadas e não vai dar para financiar uma casa. Vendo isso, a gente quer tirar umas dúvidas sobre o contrato de gaveta. Queremos saber quais os riscos que corremos, qual a validade jurídica, o direito reconhece essa modalidade, o que pode ser feito para proteger as partes, caso queiramos firmar o contrato. Exatamente, a gente deu umas pesquisadas, vimos que é algo informal, mas que é possível fazer e temos essas dúvidas porque foram umas perguntas mais frequentes que a gente teve e a gente trouxe para o advogado.
Ricardo para saber como é que vai funcionar, se realmente a gente consegue firmar esse contrato de gaveta, se a gente vai conseguir comprar nossa casa própria, porque é um sonho muito grande e a gente não quer abrir mão disso. E infelizmente a gente não tem como recorrer a outra coisa no momento, foi a única coisa mais prática que a gente encontrou. E é isso, fica com você a palavra, Ricardo. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Rayane e Pedro, pela participação. A gente fica muito feliz em ver que a sociedade ela começou a ter esse interesse, né, pelo direito, quebrou aquele conceito de engessado e começa a ter, de fato, aquela curiosidade de saber seu direito, porque o seu direito é a voz. A gente dá poder com o nosso direito, não é mesmo, amiga? Isso, até porque os nossos direitos, assim, são coisas que não são ensinadas a gente desde o princípio da nossa educação. Então, passa a ser uma coisa complicada, uma coisa complexa, que a gente acha que nunca vai aprender, mas aqui no mundo jurídico você vai aprender. E nada melhor do que nosso doutor em contrato, né, direito do contrato, Ricardo, para esclarecer melhor sobre as dúvidas do nosso casal. Passo a palavra para o nosso digníssimo Ricardo. Então, contrato de gaveta é um acordo firmado entre duas partes, comprador e vendedor. Portanto, ele não vai gerar nenhum tipo de consequência para terceiro, certo? Por se tratar de um meio jurídico informal, ele traz uma série de riscos, tanto para vendedor quanto para comprador. E aí vou citar até alguns exemplos aqui para que vocês possam entender melhor. Olhando para o lado do vendedor, vamos supor que ficou estabelecido que o comprador seria o responsável por pagar todas as taxas. Taxa de condomínio, IPTU, as parcelas do imóvel, certo? Se porventura, em algum momento da execução desse contrato de gaveta, o comprador deixar de pagar essas taxas, será obrigação legal do vendedor, que é o proprietário do imóvel, quitar todas essas taxas, certo? Então, mesmo com um acordo ali estabelecido entre as partes, se o comprador deixar de pagar, o vendedor tem que arcar com as consequências de quitar esses valores, certo? Para o comprador, existe o risco de, ao término da negociação, depois de pago todo o valor acordado ali, o vendedor não transferir a propriedade para o mesmo. Então, mesmo cumprindo com sua parte do contrato, o comprador pode ficar sem o imóvel porque não houve a transferência. Então, legalmente, a propriedade ainda continua pertencendo ao vendedor, certo? Existe também o risco de negócios paralelos, por exemplo, o vendedor pode estabelecer um contrato de gaveta com uma pessoa e depois executar um contrato formal com uma outra pessoa. E aí, como é que você resolve esse problema? Juridicamente, o contrato formal é a via correta de se executar essa negociação, certo? Além das questões que vão de má-fé, a gente tem outras questões externas, certo? Por exemplo, se uma das partes vier a óbito, como é que a gente resolve essa questão junto à família, junto aos herdeiros? Como é que a gente atesta a validade desse contrato, certo? Então, são riscos que as partes assumem no momento que estabelecem esse tipo de acordo. Mas hoje em dia a gente já vê que o judiciário tem reconhecido os contratos de gaveta, certo? Claro que algumas formalidades são necessárias. Por exemplo, uma forma interessante de você se resguardar é fazer o reconhecimento de firma. Estabelece todas as diretrizes ali do contrato, reconhece firma e, por acaso, ocorreu algum problema durante o processo aí da execução do contrato, essa firma reconhecida ela pode ser utilizada lá no judiciário para apresentar todas as questões, todas as nuances dessa negociação. E aí sim o judiciário pode ter base formal para poder tomar uma decisão e solucionar esse problema, certo? Então é importante que a via correta seja seguida, que é o contrato formal, tá? Mas se por acaso surgir essa possibilidade de executar o contrato de gaveta, que não é ilegal, então dessa forma ele pode ser feito, mesmo com os riscos, então é melhor se resguardar através do reconhecimento de firma, certo? Então espero ter ajudado aí, espero ter sanado algumas dúvidas e qualquer coisa pode fazer contato. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo, pelas palavras, como sempre,
incrível, né? Explicando de uma forma didática, de uma forma simples, que todo mundo consegue entender. Muito obrigada de verdade por estar sempre aqui participando com a gente do nosso programa, por estar apoiando. Tá disposto, né? Isso. Sempre que a gente pede, ele não nega e tá com alegria que a gente vê que ele faz porque gosta, ele gosta de ajudar a sociedade, não é? Isso. Obrigado pela participação, chegamos ao fim de mais um programa e agora deixamos a palavra com a Açucena para dar seus agradecimentos, né? E falar sobre o nosso próximo programa. Do que vai se tratar, amiga? Então, a gente quer agradecer também pelo programa de hoje. Foi incrível, muito didático, muito explicativo. E no próximo programa, nós vamos falar sobre o contrato de compra e venda. Entrar no mundo dos negócios, no mundo dos imóveis, entender melhor como esse contrato funciona. Fiquem ligados que as datas serão publicadas no nosso Instagram. Obrigado pela participação. Lembrando que você pode estar participando do programa via Twitter e via WhatsApp, que vai estar disponível posteriormente no nosso canal. Obrigado mais uma vez e ficamos até a próxima. Até!